foi difícil de assistir, sinceramente. Foi difícil. O primeiro tempo foi. Não é que o Corinthians jogou mal o primeiro tempo. O primeiro tempo foi horrível. O futebol dos dois times foi horrível. O jogo foi ruim. Dois times ruins no primeiro tempo. Péssimos. Né? Aquele cara que você não torce para ninguém, mas ama futebol, e o Corinthians vai jogar às 19 horas, você ligou a televisão para sentar e ver futebol, o cara mudou de canal em 15 minutos. Foi ver outra coisa. Esse cara que eu tô falando sou eu também, tá? Eu tirava e voltava, para ver se melhorava alguma coisa. Eu não tive paciência, né, para ficar sentado vendo o tempo todo, sem mudar alguma coisinha, aquele tipo de jogo, gente. Cara, o time do Corinthians vem ganhando jogos, né? Ganhou 3 de 4, né? Empatou com Fortaleza no sábado, né? Ou no domingo, empatou com Fortaleza, ganhou do América de Natal, ganhou muito bem do Fluminense, ganhou ontem, mas é um time limitadíssimo. É um time muito limitado tecnicamente. E o elenco muito desequilibrado tecnicamente e taticamente. Desequilibrado assim. O time é limitado e tem alguns que para baixo dessa limitação. Né? O time não consegue desenvolver. O time não consegue trocar 3 passes. Né? Mas está mais organizado taticamente do que o Flamengo do Tite. Organização tática. Eu acho que o Corinthians está conseguindo alguns resultados favoráveis por causa da organização tática. Né? Cada um fica no seu posicionamento, tem cobertura, tem defesa, tem meio campo marcador, tem o Wesley que vai para cima em velocidade. O ataque é muito deficiente do Corinthians, é muito deficiente, é um ataque muito fraco do Corinthians, mas essa organização está funcionando. Mas o maior problema do Corinthians, na realidade, é a parte externa, né, Tironi, Mauro? A crise política do Corinthians é profunda. Aqueles que saíram, né, tentam atrapalhar o tempo todo o que já é ruim da direção atual. A direção atual, ela pegou uma herança maldita do Duílio Monteiro Alves. Né? Maldita do Duílio Monteiro Alves. E entrou com falácias, coisas absurdas, a farra acabou, isso aí marcou, né? Isso aí ficou a frase do ano do Corinthians, a farra acabou. Né? E muita incompetência, não sabe o que faz, contrata sem conhecimento técnico, jogador que nunca jogou numa liga forte, vai, compra e paga uma fortuna. Enfim, o Corinthians é uma bagunça completa e que, por enquanto, o time de campo está resistindo a uma guerra externa do clube, interna lá do clube, né, do Corinthians, mas externa relacionado ao campo. E eu não sei até quando esse time vai conseguir respirar tranquilamente, porque o time é limitado. O time é limitado. Né? E a limitação do time... daqui a pouco vai pegar... Domingo joga com o Flamengo no Maracanã. Domingo é Flamengo e Corinthians no Maracanã. Você vê que são 2 times... Sábado à tarde. Os 2 times com maior... Sábado à tarde é o jogo. Sábado à tarde. São 2 times com a maior torcida do país. Em crise técnica e tática, que é o Flamengo, e o outro, um time limitado, com uma guerra política enorme, com dívidas impossíveis de pagar em curto prazo, e um time que, se tomar uma porrada grande, despenca. Né? O Corinthians está ali, está ali no limitezinho. Mas se pegar uma equipe que, se o Flamengo encaixar no sábado e meter 3-4 no Corinthians, a coisa despenca. Né? O Corinthians não tem não tem alicerce, não tem onde se escorar, porque o time é limitado. Todo mundo está vendo que ganhou 3, empatou 1, mas não está jogando nada. Tá todo mundo vendo. Então não tem alicerce. Perfeito. E bom, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. O retrospecto último dos últimos jogos aí de Flamengo e Corinthians é
muito vantajoso para o Flamengo, vai jogar no Maracanã, talvez seja a possibilidade aí do Flamengo renascer, Mauro. Mas também queria que você falasse desse um plá sobre o Galo, que todo mundo tá falando, esse é o que joga bem, esse é o que joga melhor. Na verdade, ontem foi um golzinho bem no final ali contra o São Lourenço, sem torcida no estádio, né? Mas o É, Galo ganhou. mas é a vitória fora de casa, né? Sim. Contra o Rosário Central, 100% de Contra aproveitamento. o O Rosário Central. Atlético Foi São Lourenço, Rosário Central. já teve reação contra o Fluminense fim de semana. O Milito deu uma valorizada ali. Não, a gente queria vencer, não ficamos satisfeitos. Você conversa vai dormir. Claro que ele ficou satisfeito. Ele perdia por 2-0, empatou 2-2 e o jogador que veio do banco foi o cara que fez os 2 gols e o primeiro gol foi o passe de um outro que veio do banco, né? Então, peraí. É evidente que ele estava satisfeito. Mas assim, é um discurso mais para manter motivação e tal, para mostrar a gente pensa grande, a gente não se contenta aqui com o empate, mas a fase do Atlético é muito boa. Aí é aquela coisa, muita gente começa a pensar, né? Por que o time A não troca? O Atlético deu certo. E não existe uma regra, gente. E também você não sabe quanto tempo vai dar certo, né? Quando é um período muito curto, um recorte. Às vezes o começo é bom, depois tem uma queda. Para você ter uma noção mais clara do que o Atlético vai fazer, vai ter que esperar o decorrer da temporada, até porque alguns jogadores-chave têm atuado sempre, né? Então a gente vai sentir qual vai ser o desgaste, como é que vai administrar, mas o começo é excelente. O Atlético vem muito bem. E sobre o Corinthians, ontem com a vitória do Racing do Uruguai sobre o Argentino Júnior, terça-feira praticamente vai decidir em casa a segunda vaga, pelo menos, com o Argentino Júnior, jogando pelo empate. Se o Argentino vencer, o Corinthians passa a não depender só dele, né? Porque ele vai ser superado pelo time argentino, então precisa pelo menos empatar com o Argentino Júnior para pelo menos brigar pela segunda vaga. Agora, para ser o primeiro, aí vai ter que vencer o Argentino e vencer o Racing do Uruguai. Os dois jogos vão ser aqui em São Paulo. A grande questão é se o Corinthians será capaz, né, de derrotar os dois adversários, o que não dá para ter certeza pelo nível do futebol do time, pela dificuldade, especialmente no ataque. Sempre lembrando que o Yuri Alberto é um jogador caríssimo, que custou sabe-se lá quanto, trocado por um caminhão de atletas jovens que foram para o futebol russo, né? E o Pedro Raul, outro centroavante, custou cerca de 5 milhões de euros, né? Contratado ao futebol mexicano. Então existe investimento ali. É incrível que não dê certo. Com diferentes técnicos, o Yuri Alberto não consegue ser o jogador que foi quando surgiu, especialmente no Internacional. É uma coisa estranha. Até na Rússia ele chegou aí bem. Ele sai em função de toda a questão do conflito com a Ucrânia, aquelas oportunidades de trazer jogadores de lá. O Corinthians conseguiu fazer essa negociação, que a gente não sabe se foi muito boa, me parece que é muito questionável, para dizer o mínimo, por conta da quantidade de jogadores jovens que teve que liberar. Exatamente. E o Corinthians é curioso, só para fechar aqui, o Casagrande já está de posse da sua pérola do rock and roll. Só para fechar, o Corinthians é tão curioso nesse momento que o Corinthians não está jogando nada, vamos combinar, né? Jogou mais ou menos contra o Fortaleza e empatou em casa. Ontem foi um desastre. Mas fora de campo, o caos do Corinthians é tamanho que é como se em campo fosse o menor dos problemas do Corinthians nesse momento. Vai ter que encarar o Flamengo aí no fim de semana. E o Galo do Milito é aquele que põe pressão em todo mundo. O Mauro tem razão. Não significa que trocar de técnico vai chegar um cara aqui e vai mudar a vida de todo mundo. Só que o Milito chegou ontem e o time dele está jogando bem. E aí isso bota pressão em trabalhos mais longevos, por exemplo, como o do Tite, que já tem mais de 200 dias. Olha, seguinte, hein? Temos aqui um total de mais de 4 mil likes, audiência brutal do nosso, exatamente 4 mil likes, audiência espetacular do nosso All News Sport hoje. Muito obrigado a vocês que estão aqui com a gente. Mandem mais likes, porque ainda tem tempo.